Gente, eu gostaria de informar a todos que nossas reuniões, nossas atividades são sempre gravadas, tá? Aí, acabei de iniciar a gravação para a gente dar início à nossa atividade também. Beatriz e Rose, só uma sugestão para nas próximas a gente ficar mais atento. Coloca uma musiquinha de entrada na próxima, para a gente se alegrar um pouquinho. Uma boa. Teone, pode iniciar, por favor. Podemos? Vou tomar mais um gole de café para dar inspiração. A gente, e eu fico bastante admirado quanto a isso, o nosso território ele é muito rico, né, em destaques culturais. O Uauá é rico em questão cultural. E é muito mais rico ainda quando se fala em literatura de cordel. E foi nessa literatura de cordel que eu adentrei desde 2014 e venho mostrando essa arte como uma forma de
mostrar também o nosso território. Há pouco tempo eu fiz um falando sobre o fundo de pasto, e é sobre o fundo de pasto que eu vou falar agora. E eu digo assim: nessas linhas de cordel, quero aqui expressar, de um jeito próprio, poder então falar, nas comunidades tradicionais e seus costumes culturais que devemos preservar. O nosso jeito de viver precisa ser preservado, o respeito por seu povo deve ser um legado, respeitando seu jeito, garantindo o direito, assim, todo lado. Pois é nessas comunidades onde reina a igualdade, o povo vive bem, com perfeita bondade, faz bom uso da terra e não destrói a serra, e a sua majestade. Da caatinga ao cerrado, o seu jeito de ser, preservando o meio ambiente e seu jeito de viver. São por todos festejados e também sagrados, que dá orgulho de ver. Preservando a caatinga e também a esperança, seja do mais velho ou ainda uma criança, são seres culturais que de maneiras iguais preserva a sua crença. Somos um povo feliz, tristeza não impera, a felicidade do povo por aqui se supera. O nosso jeito de viver é o nosso jeito de ser. E tudo vence e tudo supera. Valeu, Teones, muito obrigada. Vamos lá, Bia. Oi, gente. Eu sou a Beatriz. Eu vim falar por meio do Kagaita, né? Eu só queria fazer uma breve introdução para quem não conhece o Kagaita. A gente é um coletivo que foi formado a partir de uma articulação entre jovens estudantes e profissionais, que, assim, incomodado com a falta de valorização da sociobiodiversidade do Brasil, a gente decidiu trabalhar com esses povos dos campos e das florestas e das águas, numa tentativa de entender como é que a gente, como profissional, ou futuro profissional, poderia contribuir nessa luta, né? Então, o Kagaita, ele tem como objetivo construir um conhecimento de forma emancipada, de uma construção que seja solidária e que esse conhecimento respeite e valorize todas as formas de saber. E é com esse intuito de fortalecer esse desenvolvimento socioambiental que a gente criou esse projeto junto com a comunidade de Fundo e Fecho de Pasto, que visa justamente fortalecer a cultura de fundo e fecho a partir do conhecimento digital, que é a principal fonte do nosso projeto, que essa é a nossa base. Desse projeto especificamente é o conhecimento digital. E também a luta do conhecimento do próprio território, que é justamente o que trata esse nosso segundo módulo, que fala sobre como a gente luta pelo território a partir dessa nova era que a gente está vivendo, que é tudo digital. Então, é basicamente isso. Eu acho que é isso que eu tenho para dizer hoje. Valeu, Bia. Muito obrigada, Teones. Teones faz parte da comunidade PUC. A Bia faz parte do coletivo Kagaita, né? E nós estamos na parceria junto com o Fundo Casa e estamos desenvolvendo esse projeto, né, para fortalecimento aí da defesa dos territórios. Hoje tem um convidado mais que especial, o Maicon Catingueiro, vai colaborar hoje com a gente para a gente falar sobre o tema Território Além do Chão, o conceito de território a partir da ótica científica, né? E como é que se dá, né, essa percepção, esse significado, essa ideia de território a partir mesmo dentro do campo da academia. A gente sabe que para a academia é muito utilizado o conceito de território ou a categoria de análise, né, um pouco mais na linha do Milton Santos, mas além da academia pensar o que é território, de fato existem aqueles que dependem que estão dentro do território, né? Então hoje a gente vai trazer aqui para quem vive no território, para quem defende seu território de fato, do chão do território, e não que, né, nós também estamos inseridos, porque todos nós fazemos parte também de um território, e para aquele que ainda não entrou nos ares, né, no território acadêmico, né, como é que o termo território também é visto por lá.
Porque eu acho que muita gente chega, né, Michael, nas comunidades para fazer pesquisa, muita gente chega querendo pesquisar a comunidade, mas existe, às vezes, um pouco falta de diálogo, que é de interagir, explicar para os agentes e atores daquelas comunidades o que é que eles estão pesquisando. E vir um respaldo, né, um retorno da pesquisa, que eu acho que é o mais importante e o mais interessante também. Porque esses sujeitos, eles criam temas para nós que chegamos na universidade, estamos estudando, mas e aí, qual é o nosso retorno enquanto educadores e pesquisadores, né, que estamos levando para essa comunidade? Então, eu passo a bola para Michael. Já foi feito o convite para a Gaita, viu, Michael? Estamos te esperando no Cagaita. Eu faço o convite para o Michael e todos são muito bem-vindos, muito obrigada. Gente, quem puder abrir a câmera também é bom, tá? Para a gente ver a cara da galera e vamos lá para o debate. Michael, pode ficar à vontade, Michael. Obrigada, Teones, obrigada, Bia. Gente, vocês me ouvem bem? Tá ouvindo? Legal. Eu não sei se é a minha conexão, mas hora por outra tá dando uma falhada aí, mas enfim, vamos tentar construir. Eu queria iniciar a noite dizendo agradeço ao convite nesse momento primeiro, é motivo de alegria caminhar com os companheiros e companheiras. Agradeço a mística feita pelo repórter Catingueiro, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Michael Catingueiro também. Eu acho que é uma necessidade e algo que eu digo sempre, né? Eu sou agroecólogo por formação, catingueiro por convicção e militante por necessidade. Acho que tem um bocado de pauta aí que a gente precisa militar, que a gente precisa lutar e que a gente precisa defender, né? Então, como eu disse, primeiramente agradecer o convite do coletivo, aliás, de ambos os coletivos, né? Tanto do Cagaita, mas também do coletivo de jovens da região Cook. E aí, fiquei um pouco surpreso, né, com o convite, porque há mais ou menos, acho que uns 20 dias atrás, sei lá, um mês, a gente teve nesse espaço, falando um pouco sobre território, e aí, sabe não, Roseli disse, Michael, a gente quer um segundo momento, e agora, para falar sobre território a partir da óptica científica, eu digo, rala-me Deus, foi amarrar meu jumento. Mas, então, pessoal, uma primeira coisa que eu queria deixar dito é que, como a Cíntia falou, né, a gente, felizmente, e por uma necessidade, a gente ocupa esse espaço da academia, que é um espaço estudante, enfim, que está cheio de vícios, mas é também um processo de resistência quando um camponês, assim como eu, assim como Rose, enfim, assim como tantos de vocês conseguem ocupar. Iniciar trazendo aqui uma confissão, né? Como eu falei, eu sou agroecólogo, atualmente sou discente do programa de pós-graduação em agroecologia e desenvolvimento rural, e nas minhas pesquisas eu desenvolvo uma série de temas, né? Desde conversa com o semiárido, agroecologia, agricultura familiar, território não é um tema foco, mas é um tema lugar de fala parte a partir desse contexto. Oi, sim. Beatriz. Cíntia. Cíntia, porque eu estou com o nome da Bia. Michael. Sim, eu olhei tudo confuso. Está oscilando um pouquinho sua internet, mas eu acho que dá para ir, viu? Tranquilo. Dá, né? Dá. Pronto, vamos tentar ir. No caso não role, aí, Cíntia, tu manda uma mensagem no Zap, que aí eu vejo aqui e eu acho que o Zap funciona melhor para a comunicação. Qualquer coisa, a gente te ouvindo está muito bem. Qualquer coisa, você desliga a câmera, ela diminui um pouco. Pronto, pode ser, fecha. Eu acho que melhora também.
Vamos tentar aqui. Caso não melhore, vocês avisam que, enfim, a gente faz. Mas, pessoal, vamos lá. Então, a ideia é a gente estar prosseando um pouquinho sobre território, né? A partir da óptica científica. E aí, eu tenho um problema grave, porque eu não sei dar palestra, então eu sei trocar ideia, eu sei conversar, eu sei dialogar, porque eu penso que a palestra ela é algo muito verticalizada. E aí, principalmente para a gente que é da agroecologia, a gente não defende esse método, né? Então, inclusive, interromper durante a fala, né? Então, eu queria começar perguntando, mais assim, dentro do ponto de vista da reflexão, o que é que vocês entendem por território? Evidentemente que eu sei que cada um esse termo. Estão ouvindo? Tá dando uma osciladinha de vez em quando, mas tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir? Vamos lá. Então, a partir dessa perspectiva, território vai ter várias palavras-chave onde a gente usa na definição desse conceito. A gente pode falar de território enquanto relação de poder, a gente pode falar de território enquanto espaço, a gente pode falar enquanto relações sociais presentes em determinado espaço. Enfim, o território é também o chão que a gente pisa, o chão que a gente vive, né? Mas, e dentro da óptica científica, como é que a ciência define esse conceito? Para a ciência, o que é território? E aí eu queria trazer para essa conversa um cara chamado Rogério Reisbert, que é um pesquisador desse tema, é um pesquisador desse conceito, né? Então, o Reisbert, ele traz uma série de olhares de várias ciências sobre o conceito de território, né? Então, nesse escrito dele, ele vai dizer que a ciência política, ela olha para o território a partir de uma ênfase que ela dá em uma construção de relações de poder. Então, a abordagem que a ciência política faz sobre o conceito de território se dá a partir das relações de poder presente nesse espaço. A economia, quando fala sobre território, prefere uma noção de espaço, mas que percebe ele, muitas vezes, como um fator locacional, ou seja, como uma base para a produção, né? E aí, essa produção que vai fortalecer e que vai gerar economia, né? Mas essa base está alocada nesse espaço territorial, né? Então, a antropologia, ela olha para o território a partir da sua dimensão simbólica. Ou seja, sai do campo material, sai da dimensão produtiva, sai do espaço locacional, sai de uma construção política e entra no campo simbólico, né? A sociologia, ela olha para o território a partir de um enfoque de suas intervenções, ou seja, o território promove intervenções nas relações sociais dos diversos sujeitos que interagem com o mesmo, né? Então, a sociologia já vai trazer esse olhar para o território, né, a partir de uma interação que tem entre os sujeitos e
esse espaço, né? Esse campo que a gente está denominando de território. E, por fim, né, dentro dessa abordagem que o Heisbert faz, ele vai falar sobre a psicologia, né, que entende o território como algo importante no debate sobre a construção da subjetividade ou identidade pessoal dos sujeitos que interagem também com ele. Ou seja, a psicologia acrescenta essa construção subjetiva da identidade dos sujeitos que estão presentes dentro desse território. Então, como vocês puderam ver, cada ciência, cada área da ciência procura construir o seu entendimento, o seu olhar sobre o que é território e de que maneira a gente interage com esse território. Pessoal, até aí, tranquilo? Estão ouvindo? Sim, tá dando para ver certinho. Tá oscilando, né? Mas, enfim. Beleza. Massa. Então, dando sequência, né? E aí, para que a gente lapide, aliás, para que a gente avance, né, nessa abordagem de território, né, a partir dessa óptica da ciência, eu vou trabalhar aqui com vocês alguns conceitos que são conceitos científicos. Eu espero que sim, porque se sim, vocês fazem isso de maneira consciente, mas a gente fazer uma abordagem sobre território a partir da óptica científica é um negócio extremamente chato. Eu mesmo prefiro a parte política, a gente fala que é o lugar que a gente vive, o lugar onde a gente se desenvolve, onde a gente constrói as nossas... Enfim, o que eu estou querendo dizer é que vocês buscaram a estrada mais chata para falar sobre território, mas vamos lá, né? Quando qualquer coisa vocês me multam aí, o administrador. Enfim, mas aí dando sequência, eu vou trazer aqui alguns conceitos e alguns autores, né? Trouxe mais essa parte das várias ciências que, como eu falei, é um debate que ocorre de maneira interdisciplinar, então cada quem vai olhar para esse conceito de acordo com o seu processo formativo também, as suas interações, as suas ideias, enfim. Mas aí, dando sequência, eu vou trazer aqui alguns autores também, né? Alguns autores que são referência nesse debate. O primeiro autor que eu queria trazer para essa conversa e que trouxe um conceito aprimorado de o que é território inclusive, um cara que é de dentro da casa de Cíntia, né? Tendo em vista aí que ela tem a formação em geografia, né? Então, o Milton Santos, que é um dos maiores geógrafos do mundo, né? É brasileiro, negro, e tem esse reconhecimento mundial. O Milton Santos vai dizer que o território consiste em um lugar com limites definidos, onde as pessoas vivem, trabalham, circulam e se divertem. Construídos e ambientes naturais, né? Mas que sobretudo, Michael? O território... Michael? Oi? Retorna aí que você ficou uns 2 minutinhos fora do ar. A última coisa que a gente conseguiu ouvir foi sobre território, e aí sobre tudo, e aí cortou. Pronto, beleza, tranquilo. Mas estão ouvindo agora? Sim, tá dando para ouvir agora. Aí.
Pronto, beleza. Então, um dos primeiros autores, né, que eu quero trazer é o Milton Santos, né, que é um geógrafo de escala mundial e que ele define o território como algo... aliás, ele vai dizer o seguinte: o território consiste em um lugar com limites definidos, onde as pessoas vivem, trabalham, circulam e se divertem, né? E desse território, ele é constituído, para além desses sujeitos, né, de ambientes superficiais, ou seja, construído de ambientes naturais, né? Ou seja, e aí eu quero que vocês prestem atenção nesse conceito que o Milton Santos traz, porque não são todos os autores que vai dizer que o território ele tem um limite definido, né? Porque se a gente traz para a conversa a abordagem sobre território simbólica, né, que é os autores da antropologia, essa delimitação no espaço ela não ocorre, porque ela é mais simbólica do que material, né? Mas no conceito que o Milton Santos traz, ele descreve desse modo. Mas ele vai dizer que o território é, sobretudo, um espaço de relações de poder, de afirmações e, aliás, de informações e de troca, né? E aí a gente meio que cresceu ouvindo aquela frase, né, que se você quer dar poder a uma pessoa, dê dinheiro a ela, ou dê caneta. Quem tem a caneta é quem tem o poder. Na abordagem que a gente faz com os autores que discutem o conceito de território, fica explícito que se você quer dar poder a uma pessoa, você precisa territorializar ela, porque a partir da apropriação de um território, você dá também para os sujeitos que interagem com esse território poderes. A partir da apropriação, da construção do território, as pessoas que controlam, que estão ali presentes, elas vão ter a possibilidade de impor as suas vontades, de impor a dinâmica que eles acham que é melhor para esse território e que pode também, em uma escala macro, impor dentro desse território um projeto de sociedade para eles, para esse espaço, para esse território, né? É por isso que, se a gente observa o contexto territorial, em especial aqui das comunidades tradicionais, é um ambiente de conflito. Por quê? Porque naquele espaço existem duas ideias de como que aquele território deve ser usado. Se a gente trouxer para dentro de casa o contexto das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, por que é que, por parte do governo do Estado, foi dado um prazo para que essas comunidades se auto-reconhecessem enquanto comunidades tradicionais? Porque esse reconhecimento delimita o território. O prazo delimita o tempo que vocês podem fazer isso. Porque, vencido essas duas etapas, se vocês não tiverem reconhecido a área, vocês perdem poder. E outras forças ganham poder. Porque a aquisição do território está diretamente ligado a essa noção de poder. Ou seja, quanto mais território você tem, mais poder você adquire, né? Então, e isso a gente consegue fazer para qualquer área, né? Se a gente for exemplo aqui, né? Se a gente pegar só a título de exemplo, o contexto da política de combate à seca. Dentro desse contexto, uma das grandes ações, uma das grandes políticas pensadas era a construção de açudes.
e aí chegava a água, dinamizava a região, a economia e BBB caixa de fósforo, né? Esses açudes eram construídos na terra dos coronéis, que era, por sua vez, ligado às oligarquias políticas. E a partir dessa política, que necessitava de um espaço, ou seja, de um território, ampliava-se o poder dessas forças políticas, né? Então, a gente precisa ter essa noção muito nítida, muito explícita, né? É por isso que é importante a gente conhecer o conceito de território segundo Milton Santos, porque ele vai explicitar essas relações de poder presente dentro do território, né? Enfim, então, um outro autor que traz também uma abordagem interessante sobre esse conceito é o Littler, né? O Littler, ele entende o território como um esforço coletivo, olha aí, um esforço coletivo de um grupo social, ou seja, não é algo que ocorre de forma individualizada, é um esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica do ambiente biofísico, né? Então, essa abordagem que o Littler faz, ele, em síntese, ele consegue fazer uma separação do espaço-território do espaço-ambiente, né? Ou seja, um esforço coletivo de um grupo para ocupar, usar, controlar e identificar uma parcela específica em seu ambiente biofísico, né? Então, pessoal, como o território surge, né, diretamente das condutas de grupos sociais presentes nele, significa dizer, então, que qualquer território é um produto de um processo histórico, social e político. É dessa forma que a gente tem moldado os nossos territórios. Repito, o território é fruto de um processo histórico, social e político. A gente não forma territórios da noite para o dia. Se a gente pega novamente o contexto, né, das comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, o Estado dizia que vocês precisavam de um monte de coisa, né? Tem que ter relação com o padrio, tem que ter tantos anos na terra, ou seja, aí vocês precisam trazer a história para que vocês se reconheçam enquanto território, né? Pessoal, tranquilo até aí? Tá dando para ouvir, tá dando para entender? Estou falando rápido, estou falando lento, estou falando grego. Tá tranquilão, vai. Tá, né? Beleza. Melhorou, né? Beleza. Então, pessoal, por fim, eu vou trazer aqui um outro autor, que é o Rafestin, né? Rafestin, ele diz que o território não se reduz, então, à sua dimensão material ou concreta. Ele é também um campo de forças, uma teia ou uma rede de relações sociais, né? Que se projetam e que se reproduzem no espaço, né? Então, novamente, esse autor ele traz, né, essa disputa presente na formação, na delimitação e na reprodução social presente nos territórios. Tudo isso que eu estou falando aqui, enquanto apontamentos científicos, né, que foram vários autores que trataram de pensar. Vocês, pelo menos grande parte do pessoal aqui, né, o pessoal das comunidades de fundo e fecho de pasto, vocês passam por todo esse processo simbólico, por todo esse processo de disputa, de relação de força, processo histórico, social e político, vocês passam por isso de maneira prática, né? Então, de certo modo, né, eu espero que não está passando aqui uma ideia que estou falando coisa de outro mundo, não. Eu estou falando sobre a vivência de vocês, sobre o que vocês convivem no dia a dia, né, sobre a prática, inclusive antropológica,
de vocês, né? Então, uma vez que o território é determinado pelas diferentes funções, né, espaciais ou pelos diferentes usos espaciais, não é possível entendê-lo ignorando as relações políticas e econômicas. Por quê? Porque essas relações políticas e econômicas, elas vão interferir diretamente na formação desse território. Maico, de maneira mais direta, como que essas relações interferem, digamos que na nossa vivência territorial, né? Porque se a gente observa uma escala micro, local, né, da nossa vivência territorial, nós vamos precisar acessar alguns serviços, né, e que, em boa parte das vezes, esses serviços, eles não têm, e aí, esses serviços que eu estou falando são políticas públicas que vai interferir diretamente na nossa qualidade de vida dentro desse território, né? Então, são políticas públicas que não têm, digamos que assim, não são reproduzidas somente a partir do território, né? Mas que depende aí de um conjunto de forças para que a gente usufrua delas, né? Um grande exemplo disso é o próprio acesso ao ensino, né? O acesso à educação. Para que os territórios usufruam dessa política pública, elas precisam encarar uma disputa política, né? Porque é que nos últimos 20 anos foram fechadas mais de 30 mil escolas no campo. Isso aí é acaso? Será que é porque não tem aluno? Né? Porque é que quando a gente faz uma live ou uma reunião virtual com jovens de comunidade de fundo de pasto, boa parte desses jovens, eles são prejudicados porque a qualidade do sinal está ruim. É acaso? Não é. Todos esses processos são fruto, né, exatamente dessa disputa econômica e política que está presente nos territórios. Acho que Misailton levantou a mão. Levantei, sim. Eu queria que você explicasse mais de novo essa questão do território aí, porque eu não entendi muito bem direito. Queria que você voltasse um pouco. Vamos lá, Misa. Você quer o último ponto ou os conceitos que eu trouxe aqui? Eu já trouxe uns 4 ou 5 autores. Esse último que eu saí, entendeu? Que a internet caiu. Esse último conceito que você estava falando aí, eu saí, a minha internet caiu. Eu só queria que você repetisse só. É porque eu estava falando aqui com o áudio fechado, mas tudo bem, abri já. Tá me ouvindo, né? Beleza, vamos lá. Misailton. Pessoal, o que eu quero que vocês façam é isso que o Misailton fez. Viu? Se não estiver entendendo, Maico, volta aqui e a gente vai moendo. Vamos lá. Misailton, é o seguinte, o Milton Santos ele vai dizer que o território é determinado pelas diferentes funções espaciais ou pelos diferentes usos desse espaço, né? Ou seja, não é possível a gente entender, aliás, não é possível a gente entender o território uma vez que a gente ignore as relações de poder políticas e econômicas que se encontram presentes dentro desse espaço. Então, por que é que eu estou usando ele? Por que é que eu estou usando esse pensamento do Milton Santos nesse espaço? De certo modo, para que a gente contextualize esse debate com a comunidade que a gente mora, com a comunidade que a gente vive, que são as comunidades tradicionais de fundo e fecho de pasto, né?
Ou seja, a gente não consegue entender o nosso contexto de vida se a gente não conseguir compreender essa disputa de poder política e econômica que está presente nas relações de formação do território que a gente vive, né? E aí eu trouxe aqui como exemplo, nos últimos 20 anos, foram fechadas mais de 30 mil escolas no campo. O fechamento dessas escolas é acaso? É porque não tem aluno? É porque ninguém quer estudar no campo? Não. É porque existe uma disputa onde o projeto que está posto para o nosso território vai dizer que a gente não precisa de escola na comunidade. E a gente precisa perceber isso, porque ou a gente percebe essa disputa e vai para um embate, vai medir força, ou nós seremos sempre prejudicados, né? Um outro exemplo é os espaços que a gente faz, que, exemplo, a conexão da internet não funciona. Por que é que funciona na zona urbana e não funciona nas comunidades camponesas? É uma outra disputa, é uma outra correlação de força que está presente em nosso território e que o projeto que foi pensado como melhor para a gente disse que tinha que ser assim. Você está entendendo? Eu quero em síntese que a gente reflita, a partir desse pensamento do Milton Santos, a relação que ele tem com o território que nós estamos vivendo. Vai lá, Bia. Bia não, acho que é Cíntia. É Cíntia. Eu tinha que mudar o nome. Você disse que gosta do debate mais no feedback. Aí eu gostei dessa parte que você falou, porque é importante também a gente entender que o território ela tem essa dinâmica também de função enquanto Estado, né? É o Estado que opera também para administrar o território. Então, esse tipo de ação que acontece em cima das escolas, como o Michael coloca, isso é muito bem pensado, porque para você inserir e movimentar um território, você tem que planejar essa mobilização. Quando ele fala no Milton Santos, tem dois conceitos que a gente não vai adentrar nisso, mas futuramente, quem sabe, quando ele fala da psicosfera e da tecnosfera. A tecnosfera é justamente isso, são os meios técnicos, científicos e informacionais que alteram a construção do território e que vai fazer com que outros tipos de interesses capitalistas invadem o território, ocupem o território. Então, no momento que você tem esse êxodo, né, Michael? É um êxodo da educação, né? Você não leva a educação até o território, você quer pegar o território e retirá-lo, né? Quer tirar os agentes e os atores de dentro do território para que eles tenham acesso do que é território, do pertencimento. Então, também tem essa façanha, né, de tentar ali moldar de forma bem capitalista, que são ações capitalistas para conseguir coibir a maior quantidade de pessoas, e aí tem essa geração de disputas também. Eu achei muito interessante, Marcos, sua colocação. Era só essa contribuição, já que você disse que gosta do feedback. Não, é isso mesmo. Quanto mais gente falando, enfim. Então, pessoal, vocês fiquem bem tranquilos mesmo. Pergunta, que não seja pergunta, mas, Michael, disso aqui eu estou entendendo assim, eu estou entendendo certo, e aí a gente vai fomentando esse debate. Quanto mais só eu estiver aqui falando, mais ruim eu vou estar achando, vai ser difícil vocês me trazerem de novo, viu? Se vocês me deixarem aqui falando sozinho, eu vou logo dizer. Mas, enfim, então, é isso mesmo. Vai lá, Cíntia. Cíntia subiu a mão? Pode ir, vai lá. Dessa vez é a Beatriz de verdade. Ah, sim, é a outra. Vai lá, Bia. Não, a Cíntia estava falando sobre o uso político do território, e aí eu fiquei na dúvida, é uma dúvida provavelmente que todo mundo da comunidade sabe a resposta, e eu, como não sou de uma comunidade tradicional, não sei. Mas qual é a utilidade para o poder público de retirar as pessoas do campo para estudar? Por que eles fazem isso? Eita, pergunta boa da moléstia. Tá doido? Eu tô aqui, ó, batendo palma. Vamos lá.
eu posso comentar, mas eu queria ouvir alguém da comunidade. Como é que vocês sentem isso? O que é que vocês acham? Qual é digamos que assim, o que é que está por trás, não é, Cristina, dessa ideia do Estado de urbanizar a educação, né? E aí eu queria saber, alguém pode comentar? Pessoal aí, vamos lá. Na verdade, Vai lá, repórter. é simplesmente um ensino voltado para as grandes cidades. É um ensino voltado para a mão de obra, né, que os grandes empresários do nosso Brasil eles querem. Né? Eles querem uma mão de obra que é barata, eles não querem uma mão de obra qualificada. É por isso que os governos, do governo que a gente está aí, ele não dá ênfase para a educação. Quanto mais gente ele tiver na cidade que veio do campo, é sinal de mão de obra barata. É por isso que eles não dão valor à educação contextualizada, é por isso que eles não dão valor às escolas família, é por isso que eles não dão valor aos cursos técnicos, é por isso que eles não querem construir em cada esquina uma universidade e odeia quem fez isso. É por isso que eles chamam tudo de barbúdia, balbúrdia, eu não sei que desgraça inventar esse nome, não sei para quê. Simplesmente para colocar tudo que foi construído, tudo que é voltado mesmo para o campo de água abaixo, para se ter uma mão de obra barata. Mas, na verdade, isso tudo a gente resume numa mão de obra barata. É ter uma mão de obra de graça dos grandes empresários. Enquanto isso, o nosso campo se esvazia. E quando a gente luta por igualdade, quando a gente luta por educação contextualizada, quando a gente luta pelo desenvolvimento da nossa cultura, da economia local, da permanência do jovem no campo e da defesa dos territórios, é para que a gente não vá para o sul, como eu já fui, de mão de obra barata. Rapaz, pensa num negócio. Eu fiquei arrupiado aqui com a fala do rapaz, mas. Eu também. Eu Vai lá, vai queria lá, Cíntia. complementar, Michael. Teones, eu também ficar. É porque o que você traz é porque eu sou de Bom Jesus da Lapa, né? E a minha família é do Quilombo e Bom Jesus da Lapa. O canavial fazia isso, né? Corte de cana. E isso era antes de existir um IF baiano. Isso era antes de ir um polo da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Isso não faz muito tempo, isso tem uns 10 anos atrás. Mas só que esse processo, que aí a gente entra no que o Michael falou, que é um processo até de desterritorialização, porque no momento que você tira o sujeito do seu lugar, está retirando ele, desterritorializando ele, para levar, ocasionando o êxodo, né? Ocasionando o êxodo, e enquanto essas terras ficam vazias, aí o grande capital entra. E aí é onde entra e compra a terra do Teones, que o Teones não está mais lá, o Teones foi para São Paulo. Aí o Teones está em São Paulo, perde emprego e fica sem nada. E aí o que acontece? Ele não consegue voltar. Se voltar, ele não tem mais o que ele tinha. E aí tem a supervalorização da terra, porque o grande capital entrou. Ou entrou com a empresa de energia eólica, ou entrou com a ferrovia, ou ele entrou com a produção que é totalmente diferente do que se produz dentro dessa localidade, ou investiu em empresas de grande cunho tecnológico, né, em cima da terra do Teones. E quando ele retornar, uma terra que ele vendeu por 30 mil, ele não compra mais, ele vai ter que comprar por mais de 100, porque tem a supervalorização das terras a partir desse comportamento também, né? Então, assim, é muito importante a gente parar para pensar esse processo. E quando fala também dessa questão da mão de obra, a mão de obra desqualificada, atualmente, ela está valendo muito, muito. Quando o governo atual disse que ia preparar os jovens, era para aprender a consertar uma máquina de lavar. Nem todo mundo quer consertar uma máquina. Nem todo mundo quer fazer apenas um curso técnico. Todo mundo quer chegar onde a gente tem liberdade para chegar. Entendeu? Todo mundo quer fazer um curso técnico para aplicar na sua comunidade.
Eu vou fazer um técnico agropecuária e vou produzir para eu mesma. Então, a perspectiva do governo, do grande capital e do processo de construção educacional que está aí, ele não visa o desenvolvimento de uma região a partir da ótica do sujeito que sobrevive ali, que vive ali. Ele só pensa em inserir mais ainda o grande capital dentro dessas regiões para que eles sustentem o governo enquanto a população empobrece. Então, achei a colocação do Theonis e Maicon, a pergunta também é excelente, Bia também, acho que é isso. Quem puder mais contribuir, pode ficar à vontade, né, Maicon? Chega junto, chega junto. Ó, só para fazer a inteira, né, eu me sinto completamente contemplado, né, mas, Beatriz, então, essa sua pergunta, ela foi excelente, porque ela nos permite dizer que o projeto que visa a urbanização do processo educacional na zona urbana, ele não reconhece o campo como um espaço de vida. Ele reconhece o campo como espaço de produção. Ou seja, ele leva as pessoas para o campo porque, em síntese, existe uma função econômica aquele campo. E aí, Cíntia, ela foi bastante certeira, né? Para que é que serve o campo? É para o agronegócio, é para a eólica, é para a mineração, é para hidroelétrica, enfim. Então, é isso. O projeto é esse. E aí, eu achei assim massa, porque vai isso que vocês trouxeram, casa com algo que o Lucchesi diz, né? Ele vai dizer que o conhecimento só nasce na prática com o mundo, enfrentando os desafios e as resistências. Ou seja, por essa óptica, Bia, o campo ele não deve ser um espaço de produção do conhecimento. Por quê? Porque aí a gente traz para a conversa o Paulo Freire, o conhecimento emancipa os sujeitos. E o grande capital não tem interesse nesses sujeitos pensantes. Vocês estão entendendo a gravidade do problema? Então, essa disputa, ela está no batente de casa. E aí eu pergunto, das comunidades que vocês moram, quantas têm escola? Né? Quantas dessas escolas são contextualizadas para a vida do campo? Quantas têm postinho de saúde? Quantas têm uma conexão de internet massa? Né? Quantas têm opções de entretenimento? Porque se não tiver, se vocês perceberem que não tem, então vocês estão na linha do tiro. Né? Vocês estão em espaços que, para o Estado, para o capitalismo, não são vistos como espaço para a reprodução de vida, e sim como matéria-prima para gerar grana, né? Enfim, vamos lá, acho que Nilton está contribuindo aqui no chat, né? São fechadas 8 escolas rurais por dia no Brasil. Exatamente. E detalhe, a gente pegar uma criança camponesa e levar para a cidade torna a educação muito mais cara do que se fosse para essa educação ser oferecida no território que essa criança está. Que, diga-se de passagem, isso é assegurado constitucionalmente. Né? Então, eles não podem nem dizer que fica mais barato, porque não, fica mais caro. E mesmo assim, eles estão fechando a escola do campo. Por quê? Porque aí a gente pega aqui a fala do nosso ex-ministro, né? Ou a gente tira essa galera do campo, ou a gente não consegue passar a boiada. Então, o debate fica dentro desse campo, né? E aí, a juventude camponesa precisa debater, precisa falar sobre isso. É por isso que a turma está de parabéns por esse espaço, né? Mas, enfim,
Então, para que a gente continue aqui, aí a dinâmica é a mesma, quem quiser interromper, fique à vontade para isso, mas, e também se entrou um pouco, para além de conhecer, pela óptica científica, né, esse conceito de território, né, o que é a dinâmica, eu queria reforçar aqui a necessidade da gente estar atento a outros três conceitos, né? Que é o de territorialização, né? O de desterritorialização e o de reterritorialização, né? Diga-se de passagem, são conceitos irmãos, mas que, dependendo do que chegue em nossos territórios, nós vamos ter danos, nós vamos abrir aí lacunas profundas, né? Então, a gente. E aí, eu penso que seja importante que vocês conheçam eles, até mesmo para que vocês percebam o que é que está rolando nos seus respectivos territórios. Vai lá, Grazi. Não era nada, não, é porque eu levantei sem querer. Ah, tudo bem, mas. Beleza. Deixa eu ver aqui. A educação no Brasil é muito errada. Os jovens são. Ô, Jair, abre aí, rapaz. Esse áudio, vocês digitem, não abre o áudio, não, é? Ou tá com algum problema. Se tiver algum problema, a gente deixa passar, porque a gente sabe que a dificuldade existe. Não, mas tá tudo certo. Falar, fala. É que eu não. Meu notebook. Eu não consigo encontrar o ícone para levantar a mão, aí fica meio estranho. Ah, tranquilo. Mas é isso aí mesmo. Fala, Jair. Não, é só sobre educação mesmo. Que você presta atenção nas escolas hoje em dia. Aqui, por exemplo, no interior, eles não falam nada sobre aqui. Eles só ensinam você sobre o que tem lá fora, nas cidades grandes, esse tipo de coisa. Eles não ensinam pra gente como é que funciona aqui, como é que as coisas são. Basicamente, eles te educam pra você ir morar na cidade, encontrar um patrão e vender sua mão de obra barata, como vocês estão dizendo aí mesmo. Exatamente, aí. Exatamente. E dentro dessa dinâmica, né, aí a gente reforça, o campo não é um espaço onde deve ser reproduzido e produzido conhecimento, né? O campo é um espaço para mão de obra, né? O que ele mais quer, quanto menos qualificado o sujeito for, mais barata vai ser a mão de obra dele. Porque hoje, vamos lá, se eu tenho um ensino médio, a minha força, o que como a gente... aliás, vamos lá. Se a gente não tem a posse da terra, né, ou os meios de produção, a única coisa que a gente vai poder oferecer para o sistema capitalista é a nossa mão de obra. Essa mão de obra, ela pode estar qualificada ou não, né? E aí, como é que a gente qualifica essa mão de obra? A partir do conhecimento que a gente adquire no nosso processo formativo. A conta é essa. Então, quanto mais a gente priva os sujeitos do processo de qualificação profissional, mais barata a gente garante a mão de obra. E aí não é à toa que fechamento de escola do campo, não é à toa que esse ano o Enem teve o menor número de inscritos dos últimos 15 anos, não é à toa 2/3 das bolsas de pós-graduação cortada nos últimos anos, não é à toa fechamento de escola de projetos de pesquisa, enfim, tudo isso é visando a desqualificação da mão de obra. Então, assim, a gente precisa ficar atento que esses processos chegam em nossos territórios, beleza? Mas valeu, Jair, ótima contribuição. Deixa eu ver se alguém falou, acho que Rose. E aí, Rose? Oi. Não, é na mesma linha, né, que Jair traz. Na verdade, os livros didáticos, né, só formam os estudantes para o mundo lá fora, né, lá para o sul, né, não traz a realidade. E é isso que a gente trabalha, né, o coletivo FUC mesmo.
um dos objetivos é esse, né? Trazer a educação contextualizada, contribuir com a permanência dos jovens da comunidade, para que não saia para fora para trabalhar forçado, né? Deixando suas comunidades, deixando seu território. Mas é só isso, é só para complementar a fala do Jair mesmo. Massa. A internet aqui está ruim, eu não estou nem acompanhando Tranquilo. Agora sai. Tranquilo, massa mesmo. Valeu aí pela contribuição. Então, beleza. Então, pessoal, é isso. Vamos lá. Então, dentro desse debate, tem três conceitos que eu queria partilhar, né? Como eu falei para você. Primeiro, o processo de territorialização, que é o fato... Travou, Maicon? Tá me ouvindo? Fala, meu Deus, parece que eu caí. Caiu, voltou agora. Ainda está em Voltei? territorialização. Isso. Pronto. Então, a partir da territorialização, a gente forma os nossos territórios. Dessa linha, a partir do momento que a gente esse território... Oi, desculpa, você pode voltar no contexto, no conceito de reterritorialização, porque cortou para mim, pelo menos. Pronto, vamos lá. Territorialização é a ação ou ato de se apropriar de um recorte espacial e torná-lo um território, ou seja, o território ele é constituído a partir do processo de territorialização, que a gente meio que delimita o nosso espaço, ou seja, o nosso território. É importante a gente entender esse conceito, porque os territórios estão sujeitos ao processo de desterritorialização. E aí a gente volta para aquela disputa, para aquela correlação de força, né? Fechamento de escola do campo é um ponto que trabalha, que opera em torno da desterritorialização, porque o jovem que sai para a cidade, seja para se formar ou para fazer outra coisa, ele vai precisar fazer um esforço muito grande para voltar para o seu território, né? Porque, em síntese, a desterritorialização é a perca desse espaço, né? É a perca dessa identidade, né? E aí, quando você sai da zona rural, né, do campo, e vai para a zona urbana, você tende a interagir com vários outros processos que pode fazer com que você se desterritorialize, né? Então, territorialização, você conquista, você constrói, você torna o espaço o seu território, né? A desterritorialização, ela está ligada à fragilidade em você se desprender das fronteiras desse espaço, né? E, de certo modo, né, a desterritorialização, ela nos lembra que a própria formação do sujeito nesse território é uma ação política, né? E que está sujeita a várias intervenções de fatores externos que a gente nem sabe quais são, quem são, mas que pode promover a perca desse território, né? Então, territorialização, desterritorialização e, por fim, a reterritorialização, que é quando você se perde, mas por alguns fatores você consegue, em síntese, recuperar, digamos que assim, as suas raízes, as suas identidades, o seu elo com determinado território, né? Então, de certo modo, né, essa reterritorialização, ela é um movimento, digamos assim, né, que se constitui de referências simbólicas,
né, mas também identitárias, né, tanto dentro do campo material, como também imaterial, a partir daquele espaço que a gente territorializou. Pessoal, compreenderam aí a diferença entre esses três conceitos? Ficou explícito? Ou vocês querem que eu fale mais um pouco? Tranquilo? Beleza. Então, se vocês estão dizendo que estão entendendo... É o seguinte, já estou caminhando aqui para o fim de minha fala. E aí, por fim, existem vários outros conceitos, né, que, de certo modo, é importante que a gente se aproprie. Olá, Maicon. Maicon, eu só vou pedir para você voltar um pouco na parte de... Vamos lá, Grazi. Eu tinha saído, mas voltei já. Eu quero que você volte naquela parte de reteriolizar, um nome assim. Eita, meu Deus, tá difícil. Reteriolização, Eu quero que você volte um pouco nessa parte, que eu não entendi muito bem. Peraí, Grazi. Vamos pro pato. Vocês me ouvem, gente? Dá um gesto aí. Pronto. Beleza. Grazi, você entendeu como que ocorre a territorialização e a desterritorialização, esses dois primeiros? Sim. Pronto. E aí você quer que eu discorra um pouco sobre o terceiro, né? Que é a reterritorialização. Não é isso? Só para ver se eu entendi. Não é isso? Sim. Pronto, tranquilo. Então, vamos lá. Primeiro conceito, você forma o território. O segundo, você desprende. O terceiro, que é a reterritorialização, em síntese, seria uma reconexão, seria a reconstrução de identidades, né? O enraizamento social dos sujeitos com determinados territórios, né? Ou seja, Michael, caiu de novo. Poxa, que pena. território que você interage. Fala, Bia. Oi, só para informar que primeiro você caiu quando foi falar sobre, depois do ou seja, quando foi dar o exemplo, e aí eu queria pedir justamente um exemplo, se você tiver, de alguma comunidade que já passou por caraca, essa palavra é realmente difícil. Reterritorialização. Reterritorialização, é isso? Pronto, tem inclusive vários. Vamos lá. Na minha pesquisa do mestrado, eu trabalho com o conceito de justiça hídrica, né? Como que a gente faz a distribuição de maneira justa dos recursos hídricos. E eu pesquiso uma comunidade na Paraíba chamada Comunidade Pau d'Arco. Essa comunidade é uma comunidade camponesa tradicional, né? Eles estão lá há 2 séculos, né? A transposição do São Francisco, que é a obra que, enfim, acho que muita gente aqui conhece, a transposição passou por essa comunidade, de modo que as famílias que estavam presentes nela tiveram que ser realocadas para uma outra comunidade, ou seja, construíram uma vila, e aí as casas que estavam no percurso do canal, as famílias tiveram que mudar o seu território, né? Ou seja, por força do Estado. Não houve consulta a elas. E aí, de certo modo, elas tiveram o seu processo de territorialidade, ou seja, os seus territórios foi violado, né?
por uma intervenção do Estado. Nessa outra comunidade que eles estão hoje, eles estão passando pelo processo de reterritorialização. Ou seja, eles estão criando raízes, eles estão criando referências materiais e simbólicas com o espaço, aliás, com o território que até então era só um espaço, mas que aí, pela obra, passou a ser um exemplo típico de comunidade que está passando pelo processo de reterritorialização. Entendeu, Bia? Tranquilo? Então, vamos seguindo aqui. Então, pessoal, é isso. E aí, por fim, né, tinha uma regra de coisa que a gente poderia falar, mas acho que alguém botou alguma coisa aqui no chat. Deixa eu só dar uma olhada. Não, foi a Bia. Então, pessoal, vamos lá. Existem vários outros conceitos, não é uma pauta simples, né? Esse debate sobre a gente compreender as questões que estão relacionadas ao debate sobre território. O que eu tentei fazer aqui foi trazer um pouco desse debate, e aí cabe a todos nós estar sempre aí aprofundando, mas, por fim, eu queria trazer aqui uma última questão, né? Que em síntese, qual a relação do território com a ciência, né? Então, eu já trouxe aqui diversos olhares da ciência, trouxe alguns conceitos que são científicos. De certa maneira, esses conceitos se desdobram nos territórios que vocês estão presentes, vivendo, construindo, mas, querendo ou não, foi teorizado pela ciência. Eu trouxe também alguns autores que debatem o tema, né? Mas, de certo modo, no meu entendimento, a relação entre território e ciência perpassa por uma interação que torna-se necessário e que de certa maneira, abraçada pelo diálogo de saberes. A gente não avança nesse diálogo se a gente não coloca em interação os saberes camponeses, que, no meu entendimento, são científicos também, e os saberes acadêmicos que debatem o território. Porque se vocês que estão aí presentes, construindo, não tiver a compreensão desses apontamentos que a ciência diz, das raízes que os sujeitos criam dentro desses territórios, da relação de força e de poder que vocês enfrentam, dos projetos de sociedade capitalista que é pensado e mirado nos territórios que vocês estão presentes. Se a gente não coloca a vivência camponesa, né, em diálogo com todos esses apontamentos, a gente vai estar dando uma significativa contribuição para a fragilidade dos territórios, né? Então, eu diria que é uma das pautas mais urgentes que a gente precisa estar trazendo para a ordem do dia, né? E aí, prometo que finalizo agora. Eu trouxe aqui Milton Santos falando sobre território, eu trouxe Heisbert, eu trouxe Littler, mas, para mim, no meu entendimento, a definição mais perfeita de território que eu ouvi em toda a minha vida vem de uma companheira camponesa chamada Girlene, né? Ela, inclusive, integra o movimento Sem Terra, né? A Girlene, eu cheguei para ela outro dia e disse: Girlene, para você, o que é território? E ela disse: o território é a nossa primeira escola. É onde a gente desenvolve a vida. O território serve para caracterizar o indivíduo, a população e o povo que nele vive. Isso vai para além da ciência e da geografia, né? O território é o cotidiano do povo, onde a gente reproduz
os nossos costumes, a nossa crença e a nossa cultura, mas principalmente as nossas lutas que nos dá e nos possibilita o empoderamento, né? Então, essa é a definição que Girlene traz de território, que para mim está igual ao mesmo nível de compreensão do que isso significa de Rogério, de Milton Santos, de Littler, enfim. Então, a grosso modo, território é isso, né? É relação social, é raiz, é cultura, é chão, é espaço, é poder, é luta, é identidade, é resistência, é resiliência, território é vida. E aí eu finalizo perguntando o que é território para você. Minha gente, muito obrigado. Eu tentei contribuir trazendo essas reflexões e eu espero que tenha atendido aí a demanda que foi passada para mim. Gratidão por vocês terem me ouvido. Valeu, Maicon. Olha, eu vou pegar o gancho e já fazer a minha contribuição, tá? E antes que todo mundo vá embora, que a internet está caindo um bocadinho. Mas é isso, Maicon. Eu acho que a gente pensar no território a partir da ótica científica, né, ela também cai dentro do que é vivido, cai dentro do que é político, porque ciência é política também, né? E aí, eu acho que você alencou muito bem alguns pontos e não tem como a gente falar sobre território a partir da ótica científica se a educação não chega no território. O território, né, propriamente dito, que é esse território, a zona rural, o território de onde se constrói, de onde se faz o conceito, né, de onde de fato significa o que é território, que é o pertencimento, a identidade, a cultura, né? E aí, quando a gente chega nessa questão do território, a gente tem, de fato, esses autores, como você pronunciou, tem o Rafestan, tem o Milton Santos, e eles trazem essa ideia de território e até mesmo que o espaço, né? O espaço onde a gente se organiza socialmente, ele antecede o território. E porque para ter um território existe primeiro uma configuração, né? Vamos falar um pouco da questão física, né? Existe uma configuração territorial para que seja ali naquele espaço físico implantado o que a gente fala que é o desenvolvimento e a efetivação dessa territorialização, né? Que é o fazer, é o criar, é o viver. E aí, o Marcelo Lopes de Souza também traz esse território que, enquanto política, né, que e também é cultural. Então, eu acho que a gente está aqui num ambiente extremamente importante, porque a cultura, como mesmo Theones começou, a cultura do cordel, ela é uma forma de resistência territorial e também é uma forma de identificar e de defender o seu território. Não deixe com que essa cultura, essa experiência de vida, ela se desleixa, né? E aí, quando a gente fala sobre educação, e aí eu ia entrar na discussão, mas aí eu deixei bem para o finalzinho. Quem tiver interesse, depois procura, eu mando depois para os meninos passarem no grupo, é a Lei do Boi, de 1968, a Lei 5.465. O que é essa lei, Cíntia? Essa lei foi uma lei que foi direcionado para os cursos, né, conhecidos na lei, que eram os cursos voltados para a área agrícola, né, que veio para incentivar o homem do campo a se formar nos cursos de agronomia, medicina veterinária, técnico agrícola, com o objetivo de resolver o problema de baixa produção. Só que, porém, entretanto, todavia, as vagas dentro desses cursos eram especificamente para os filhos do dono do campo, os donos da boiada. E aí, hoje em dia, quem comanda essa boiada aí, a porteira dessa boiada, quem abre, Michael, é justamente essa galera aí, ó, de 1968. Hoje você tem um Caiado da vida, né? Você tem uma galera que está dentro do Congresso, inclusive. Então, assim, isso também é uma forma de construção. A gente fala, mas o científico também cai nisso aqui. Isso aqui foi o quê? Foi uma forma de inserir dentro da educação como ia desenvolver o processo
de apropriação do campo que a gente tem hoje. Então, você tinha cursos que eram direcionados para esse tipo de produção, para o fortalecimento da produção agrícola. Isso aqui era o quê? 1968. Faltava dois anos para entrar aí na década de 70, quando começou o desenvolvimento dos cerrados, né? A marcha para o oeste já estava em processo. Então, isso também faz parte desse campo científico. E o território ele explica isso. O território enquanto Estado-nação, que é essa ação que o território faz, e o território enquanto política, que existe dos dois lados. Existe o processo de territorialização, da minha concepção, indo pela lógica do Rogério, existe o processo de territorialização, desterritorialização e reterritorialização também a partir da lógica do capital. Ele territorializa, ele ocupa espaço, ele desterritorializa a população para ele reterritorializar novamente com um valor muito maior. Aí você entra nos grandes financiamentos de terra, a financiarização da terra e a grande valorização que é uma construção ou dentro dessas grandes empresas dentro do campo. Então, partindo da ótica científica, o território ele é estruturado, né? Ele é estruturado a partir inclusive a partir dessa lei de 1968. Você forma pessoas para esse perfil. E essas pessoas que foram formadas para esse perfil, que não tem a mesma, que não sai do lugar que hoje nós estamos considerando, né, enquanto um território que de fato é território de comunidades originárias, comunidades tradicionais, essas pessoas estão aí passando por cima dessas comunidades, porque foi isso que eles aprenderam. Em 1968, a gente estava vendo um golpe aí, a situação estava complicada. E estamos provavelmente vivenciando outro, né? Que aí é onde também entra o nosso papel. O território ele é política. Se ele é científico, ele é política. Então, fazer política dentro do seu território não é partindo só da ideia partidária. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje é política. Isso que nós estamos fazendo hoje é ciência. Né? A ciência ela não precisa estar dentro das quatro paredes da academia, não, porque, como o Michael mesmo disse, no final, o território, quem sabe, é aquele que vive. Né? Quem sabe é aquele que pertence ao seu lugar. E tem o seu lugar de fala, pertence ali, tem a sua identidade, sabe o que é cultura e vive do seu território. Então, fazer a política, que também é uma forma de construção do território, é o que todos nós estamos fazendo, buscando fazer e buscando também compartilhar e se fortalecer, claro, porque trevas virão por aí. Mas é isso, gente. Eu finalizo por aqui também. Eu acho que quem tiver alguma pergunta para fazer, quem queira contribuir, aí fazer um resumão, colocar alguma consideração, podem ficar à vontade. Vamos lá, minha gente. Isso é verdade, Jair. Essa bancada ruralista aí, inclusive, tem dois partidos que lideram ela, o PP e o PSL. A maior quantidade de deputados que tem, deputados e senadores, são desses dois partidos. É por isso que o PP, o Centrão, está entrando aí numa nova dinâmica de apoio ao presidente, que já apoiou o PT, que já apoiou vários outros. É o medo de perder, inclusive, esse estrelismo aí, né, essas regalias dentro da bancada ruralista. Exatamente. Eu queria só, enquanto o pessoal vai aflorando aí as ideias, né, se alguém quiser ainda promover alguma contribuição, mas só fazendo a inteira disso que Cíntia falou, uma coisa que a gente precisa estar atento é que os nossos territórios estão ameaçados, né? Então, mesmo a partir de um processo de luta histórico para a conquista deles, nós estamos, eu acho que nunca antes a gente esteve tão ameaçado como estamos na atual conjuntura política, né, que nós estamos passando, e que é política e que é jurídica, porque a gente percebe que a política ela está controlando, dominando muito de nós, né? Mas só para que a gente se atente que o processo de desterritorialização ele não ocorre somente a partir do espaço,
né? Ou seja, não é somente a perda do espaço que faz com que a gente se desterritorialize, é também, mas não somente isso. Como eu disse, né, ela é material, mas ela é simbólica, né? E dentro dessa perspectiva imaterial, um exemplo, né, só para endossar, a gente se desterritorializa a partir da língua, né, a partir da nossa maneira de falar. Então, quando uma outra cultura ou uma prática muda a forma com que a gente fala, a forma com que a gente se veste, a forma com que a gente se alimenta, e isso é muito grave, nós também estamos passando pelo processo de desterritorialização, né? Hoje tem um monte de coisa, um monte de comida que a gente come que é inglês, né? É hambúrguer, é McDonald's, um monte de coisa aí que a gente não sabe nem qual é o significado, mas a gente topa, né? A nossa comunicação, ela passa também pelo processo de desterritorialização. Por quê? A partir do momento que a gente se comunica a partir do Facebook, a partir do Instagram, a partir do WhatsApp, que são tudo, não são palavras do nosso cotidiano, ou seja, não são palavras do nosso cotidiano, mas que já se fazem presente, né? Agora, durante a pandemia do coronavírus, a gente teve que aprender a fazer lockdown. Lockdown significa o quê? Na nossa língua, no nosso meio, fecha tudo. Então, por que é que a gente não fala fecha tudo e fala lockdown? Também, a desterritorialização está aí. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque nada disso é acaso. Isso faz parte de um projeto de sociedade que entende que a melhor maneira da gente viver está nos modos capitalistas, o que é uma grande ameaça, inclusive para a nossa reprodução e para a reprodução do planeta. Então, nos atentemos a isso. Na Bahia, a gente chama lockdown de tranca-rua, né, Maicon? Exatamente, é tranca-rua, rapaz. Oxi. O povo está querendo inventar moda. Não, é o tranca-rua. Mas é isso mesmo. Gente, alguém queria fazer uma contribuição, alguma pergunta? Vamos lá, galera. Tem um povo aqui que, se a gente não ouve a voz, é porque deu errado. Mariana. Não sei se está aí. O bom de você chamar quem... muito bem. Estão me ouvindo bem? Estamos sim, Mari. Um abraço. Oh, que legal. E aí, Maicon? Massa, parabéns, viu? Um show. Você, nossa, é a nossa referência, viu, Maicon? E é isso mesmo. Parabéns pela palestra aí, pelo diálogo. E é isso que nós jovens, né, quanto das comunidades tradicionais de Pasto, que a gente não venha deixar a ser, como é que eu digo, a se apegar a essas coisas, né? Inclusive é o nome lockdown, né? Que a gente coloque isso na nossa mente, que isso não é a nossa realidade, isso não é o que a gente quer pra gente, né? Então, assim, que estejamos unidos aí, porque não é uma coisa fácil, né? A gente não pode se acostumar com isso. Que isso vai passar e a gente vai continuar nas nossas lutas por nossos direitos, nossa igualdade, né? Que quantas comunidades, quantos jovens, né, rurais, que a gente sabe, principalmente agora com a pandemia, a gente está vendo aí que a gente estamos sendo esquecidos nas comunidades, mas que não vamos baixar nossa cabeça, né, quanto a isso, que não é porque a gente está vendo que as coisas é assim que vamos desanimar. Não, a gente vamos procurar união e força e lutar por nosso direito, que um dia a gente consegue. Nossa internet boa, a nossa comunidade, né? Não tem, como é que diz? Não tem luta sem vitória. Perfeito, Mari, perfeito. Eu provoquei a sua fala porque eu sei que daí sempre sai contribuições muito, muito potentes, né? Quando você falou que eu era referência, eu fiquei assim pensando, rapaz, o povo tá ruim de referência que tá com a bexiga, viu?
Mas é porque referência para mim é Mari, né? Que, inclusive, no último pleito foi para a disputa eleitoral e, dentre outros ganhos, qualificando o debate eleitoral. E eu penso que é esse tipo de disposição que a gente precisa ter, né? É sair da nossa zona de conforto, porque como eu disse, né, lá no início da fala, o território ele se molda a partir da produção e da reprodução do conhecimento, que é adquirido a partir também dos processos de resistência que a gente desenvolve dentro dele. Então, para mim, Mari, ela é um símbolo muito gigante dentro dessa perspectiva. Por isso que eu faço questão de ouvir, né? Enfim, vamos que vamos. Nossa, Mike, muito obrigada, viu? É que agora eu tô com minha bebê, né? Aí tá aqui, eu tô dando conta de muitas coisas ao momento. Ouvindo vocês, a menina chora, vai lá pegar. Mas é isso, né? A gente vai lutando aí. Massa, querida. Acho que Bia. Fala, Bia. Eu só queria... Bia, muito bem. Ai, não, continua. Eu só queria aproveitar a oportunidade para falar que hoje, inclusive, eu tive uma aula de introdução à sociologia que fala muito sobre isso que Michael trouxe sobre a desterritorialização também parte não só do físico, né? E aí o professor estava falando sobre globalização e como a gente perde a nossa essência com a globalização, nesse sentido de que a gente sempre consome o que vem de fora e a gente não expõe o que é nosso. Ele até deu um exemplo que ele disse que gosta muito, que é sobre a calça jeans, que a gente usa calça jeans num calor insuportável porque tá na moda. Sendo que a gente não precisava usar calça jeans, a gente podia usar uma roupa nossa, que fosse adequada ao nosso ambiente, que fosse feita do material que a gente tem aqui e coisa e tal. E aí, ele também falou que a globalização, ela vem assim, ela é justamente uma via de mão dupla, né? E que ao invés da gente usar todo esse recurso que a globalização traz para simplesmente consumir o que vem de fora, a gente tem que aproveitar justamente para expor a nossa vivência para fora, para que os outros conheçam a nossa vivência, a nossa cultura. E eu acho que é justamente isso que a gente propõe no nosso trabalho. E eu só queria dizer que eu estou muito orgulhosa de ter tido esse insight, de ter viver que a gente está indo pelo caminho certo. Sei que... Oi. Fala, Rosa. Sei que Cíntia e o pessoal aí tá construindo a tese nessa formação, viu? Bem bacana. Inclusive, tem várias páginas com cordel aí, ó. Oh. Qualquer coisa, viu? Posso contribuir também. Com certeza. Pois é, mas a minha tese é mais pelo discurso político. Eu tenho um pouco de resistência com relação a trabalhar com as comunidades, fazer trabalho dentro das comunidades, por eu não ser da comunidade. E aí eu acho que esse também é um processo que você desterritorializa. Porque tem uma galera que vai estudar a sua própria comunidade e colocar esse exercício, porque ele conhece o campo dele. E aí eu pensei em trabalhar com o Congresso Nacional. Então, eu uso a fala dos deputados, dos senadores, para trazer de fato o que eles pensam sobre o agronegócio no Brasil. E aí é uma galera que a gente está aí para, a grosso modo, descer o pau mesmo, entendeu? Então, assim, eu tenho um pouco de resistência, é uma coisa muito pessoal. E eu gosto mais de estar fazendo esse feedback para a comunidade, porque eu estou trabalhando juntamente com a comunidade. Aí, se eu pego e me sento dentro de uma sala de aula, pego a comunidade de Rose e vou fazer todo o estudo, qual é a contribuição que eu vou trazer para ela? Aí entra também dentro da lógica científica, né, Michael? Como a gente vai trazer a contribuição do ensino, do conhecimento do território, a exploração do território. Eu fiz uma tese falando sobre o território Cook todo. Como é que eles vão saber sobre isso se eu não trouxe um retorno?
Então, eu tenho muita resistência com relação a isso, é uma questão muito pessoal também. Pode falar, Marco. Não, só duas coisinhas, assim, bem rápida. Primeiro, assim, essa fala da Bia foi muito potente, porque, enfim, é muita coisa que desperta a nossa reflexão para muita coisa, né? Mas eu não vou nem entrar nela por conta do horário. Mas, Cíntia, eu penso também que quem tem acesso, quem está tendo acesso, né, a esse ambiente que é a academia, a gente precisa ressignificar o nosso fazer e o nosso saber acadêmico, né? Uma coisa que eu digo sempre, a universidade tem uma função social nela, né? E a função social da universidade é principalmente transformar a vida daqueles que não acessaram esse espaço. Então, se a gente que vem das minorias não topa construir isso, a gente está meio que injustificando a nossa presença dentro desse espaço, né? E aí, para não ficar muito no discurso, né, para ir para a prática também, quando eu fui fazer a defesa do meu TCC, eu pesquisei duas comunidades camponesas e eu fiz questão de duas coisas. A primeira era que a minha banca ela fosse composta pelo presidente da associação que eu desenvolvi a minha pesquisa, porque eu estou falando deles. Então, nada melhor do que uma pessoa da comunidade para avaliar o trabalho que eu estou apresentando. E a segunda coisa era que essa defesa fosse, em vez de ocorrer nas quatro paredes de uma sala do campus que eu fiz o curso, acontecesse na comunidade. Né? Para quê? Para que eu fiz entrevista com 60 famílias. Então, é muito mais cômodo para mim me deslocar até o espaço onde essas famílias estão do que eu convidar elas, enfim. Mas eu sinto que, a partir dessa percepção, a gente consegue avançar nessa ressignificação do fazer científico, né? Que é burguês, que é arcaico, que é cartesiano, que é branco, que é machista, que é uma ruma de coisa ruim e que a gente não pode topar reproduzir. Não, mas você está certo, mas é sobre o processo mesmo de ressignificação. Eu venho na comunidade também. Não venho de dentro, mas a minha família é de dentro. Então, assim, tem uma série de pessoas ali dentro que estão estudando. E, né, eu acho que a gente contribui aí para um arsenal científico sobre as comunidades. Só que aí, entre outra questão, enfim, para mim é um debate longo. Um dia a gente senta para conversar sobre isso. Porque, para mim, você tem que saber como você vai estudar a comunidade e apresentar o território dela. O capital está aí, tem acesso a tudo. Eu posso pegar a comunidade, falar o que ela tem de bom, o que ela tem de maravilhoso, o que tem debaixo do solo dela. O cara pega a minha tese, ele vai lá explorar. Né? Ele vai querer conhecer. Então, a comunidade não teve acesso à minha tese, mas o capitalista teve. Mas o que você fez é a coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer. É colocar lá dentro, e falar, ó, o que está escrito no papel está feito aqui também fisicamente. Mas é um debate longo. Cadê a Rose? A Rose levantou a mão e sumiu. Fala, Rose! Acho que a Rose sumiu. Gente, eu vou fechar, né? Vamos finalizar. Eu não sei se a Rose volta. Se ela voltar, a gente coloca ela aqui para fechar. Mas eu queria agradecer os poucos que ficaram até o final. Maicon, muito obrigada. Agradecer o Teones também, que não está mais, pelo cordel maravilhoso. A participação de todo mundo foi muito essencial. Maicon, foi um prazer conhecê-lo, é um prazer estar contribuindo com a gente. A Roseli voltou. Vai lá, Rose, diga. Você levantou a mão? Estamos fechando já. Está de mal com todo mundo. E é
essas EFAs é o maior exemplo, né, de educação contextualizada que a gente tem. E foi uma experiência incrível, assim, estar nesses assuntos, né? Tendo esse conhecimento, tendo esse aprendizado. E essa formação aqui só vem somar, né, Maicon, para a gente. Bem bacana mesmo. Gostaria mesmo de agradecer, Maicon. Eu vou te chamar sempre para essas coisas. Eu fiz o convite para ele, para o Cagaita. Oh, Depois que a bom. gente passa o bastão. Vamos afinar essa viola aí. Pois é. Gente, vamos lá, tomando os procedimentos finais. Maicon, muito obrigada. Se você quiser fazer sua consideração, fique à vontade. Cortou aí, mas você está falando comigo, Cíntia? É com você. Fala sua fala final. Pronto, tranquilo. Não, assim, sem muita delonga, né? Só agradecer. Eu particularmente fico extremamente feliz quando nós somos convidados, que não é convite, é uma convocação. Convite eu recebo dos burgueses, né? Que aí eu decido se vou ou não. Quando eu sou chamado por uma comunidade, seja camponesa, seja tradicional, enfim, quando eu sou chamado pelo o meu povo, eu nem vejo como convite, é como uma convocação mesmo. Eu preciso estar, porque se eu não for, vou estar sentindo que estou fazendo alguma coisa errada dentro desse espaço que eu ocupo, né? Então, novamente, vou me colocar à disposição. Chame aí quantas vezes quiser, sempre que achar que a gente pode contribuir. Fiquei extremamente feliz de partilhar desse espaço que é com a companheira Cíntia, né? Que conheci há pouco tempo, mas já coloquei ela aqui na minha lista de best friends, né? Amicíssimo. E principalmente por ser, aliás, dentre tantas as qualidades que a Cíntia tem, de ser acadêmica, pesquisadora, geógrafa, mas é mulher, né? E aí a gente faz parte daquele povo que diz que se a gente tiver que ocupar qualquer espaço que seja, que não ocorra em pé de equidade social e de gênero, nós vamos estar fazendo a coisa da maneira errada, né? Então, parabenizo o grupo por ter se atentado a isso também. Quando o povo me chama que hoje tem 5 machos falando, eu digo, não precisa de mim não, que já vai ter. Mas é isso, a gente se encontra por aí, fé na caminhada e estamos à disposição. Valeu, Maicon. Eu que agradeço muito por ter aceitado aí a nossa dinâmica de trabalho. Além de tudo, eu sou baiana, você não esquece, não. Eita, sou corra baiana. Gente, é isso. Eu agradeço todo mundo. Maicon, muito obrigada. Rose, Bia, Jair, Mariana, Grazi, Isaílton, Milena. Ficarei até o final. E até mais, gente. Boa noite. E a gente se vê nos próximos encontros. Obrigada. Valeu. Boa noite, valeu. Até a próxima. Boa noite, Valeu, pessoal. Mário, eu quero conhecer a sua pequena, viu? Daqui um dia eu chego aí pelo Patamuté. Ai, venha mesmo.